Muito bem, meus amados irmãos, louvamos a Deus pelos hinos cantados, belos louvores que alegram a nossa alma, reacende a nossa esperança. É esse o nosso desejo, que no teu coração continue em vigor essa esperança nesse Cristo, sabendo que ricas promessas Ele tem para as nossas vidas. Hoje, sexta-feira, culto da família, e nós queremos compartilhar com os irmãos texto da palavra do Senhor nosso Deus, e que você abra seu exemplar bíblico conosco e nos acompanhe na leitura que estaremos fazendo, que é o Salmos de número 128. Salmos de número 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Meus amados irmãos, ouvintes, amigos que nos ouve, que nos assiste nessa oportunidade, que por certo costumeiramente já está conosco, conectado nas reuniões, nos cultos, sempre mandam através de mensagens de onde estão conectados, outras cidades, outros estados. Então nós queremos nesta noite, mais uma vez, através desta palavra, fortalecer mais ainda o que Deus constituiu, que é a família. Inclusive hoje, sexta-feira, é o culto da família denominado. E o Salmos de número 128 é exatamente o que o salmista extrai de um contexto familiar, trazendo consigo as bênçãos desse Deus e o segredo para vencer esses desafios do século 21, que é manter a família dentro do propósito de Deus. Eu diria para você que nesses últimos tempos, de fato, é desafiador manter a família dentro dos padrões bíblicos. Então, para isso, nós precisamos muito da ajuda do Espírito Santo do Senhor, para que assim venhamos continuar exercendo e mantendo dentro desse contexto as bênçãos de Deus na nossa família e, por certo, fazendo ela progredir e sendo exemplo para a sociedade. Porque, como nós falamos, o desafio do século 21 é exatamente trazendo à sua memória o que o apóstolo Paulo havia falado para Timóteo, capítulo de número 3 da segunda carta, orientando Timóteo exatamente do que iria surgir nos últimos tempos, uma extrema corrupção que levaria os homens a tornarem-se exclusivistas, trazendo para si um egocentrismo, desapegando-se dos afetos naturais, sendo irreconciliáveis, mais amantes dos deleites, das coisas do mundo,
do que de Deus. Então, entrando por esse caminho, logo percebe-se que o ritmo que conduz os padrões bíblicos, cristocêntricos, instituição que Deus criou, a família, está correndo um risco, porque de fato não se prima mais, não se assiste mais como é dever. E com certeza isso é exatamente o retrato, o quadro de problemas, de situações que desenvolvem-se no contexto familiar. Muitas famílias se desonerando, se autodestruindo por falta de suporte. Mas nesta noite, esta palavra para nós, famílias, para você que está nos assistindo neste momento, que quem sabe está enfrentando uma situação como essa, problemas familiares, a família saiu do padrão, saiu do ritmo, perdeu-se o controle, e agora você está desesperado à busca de reconquistar a família, a tua posição de sacerdote do lar e muitos outros acúmulos de problemas. Quem sabe está sendo desenvolvido por você ultimamente, e agora trazendo consigo todas essas questões de saúde pública, e o adversário procura, meu querido, momentos, situações para agravar ainda mais e infiltrar cada vez mais como seta destruidora dentro da tua família, rompendo aquilo que um dia foi conquistado e que você, através de uma boa consciência, abraçou, compromissado em manter esta família, assistindo ela em todas as demandas. Mas infelizmente não aconteceu assim, pois nesta noite, pela palavra do Senhor, nós temos a solução e a receita para uma família viver bem. Viver bem não significa estar isento de problemas, de algumas circunstâncias. Pelo contrário, não existe família perfeita, mas ela pode, se você deixar esse Cristo com seu Espírito fazer parte da tua família, por certo, os momentos delicados, os momentos difíceis, terão com certeza, pela ajuda dele, solução, e assim você continuar atraindo as bênçãos do Senhor sobre a tua família. E aí o salmista, no Salmo de número 128, ele fala da bênção para a família daquele que teme ao Senhor. Temer a Deus. Se você procurar o significado dessa palavra temer, você pode encontrar dentro dessas variedades de sinônimos a palavra medo. E não é essa a intenção do salmista. Aliás, muita gente engana-se por achar que temer a Deus é ter medo de Deus. Temer a Deus, primeiramente você precisa estar ciente de quem é Deus, qual é a função, qual é a ação, qual é o papel dele, para melhor servi-lo. Ninguém consegue servir com eficiência um desconhecido. Você não pode agradar alguém se você não sabe quais são as vontades desse alguém, qual é o desejo, quais são as características dele, por onde ele prima. Para agradar a Deus precisamos entender e procurar o caminho que leve à realização deste pensamento e deste propósito. Então, temer a Deus, acima de tudo, é obedecê-lo. Obedecê-lo não por medo, mas obedecê-lo pela grandeza, pelo poder, pela autenticidade, pelos atributos que lhe são conferidos. Quando se tem ciência de quem é esse Deus, então as palavras que extrai da tua alma, do teu coração, na direção desse Deus, é com sinceridade, porque você sabe que não apenas está falando isso para agradá-lo, mas porque Ele é a essência daquilo que sai dos teus lábios. Por isso o salmista, com muita precisão,
Ele diz: felizes, bem-sucedido, bem-aventurado, agraciado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então alguém pode ter dificuldade de andar nesta direção, porque desconhece esse Deus. E muitas das vezes, quando se faz por pressão, geralmente ele para no meio do caminho, porque ele não sente desejo de agradar quem ele não conhece. Mas quando ele conhece a fundo, o prazer é agradar. Por isso que o salmista disse: Senhor, como eu amo a tua lei, é o meu prazer de todos os dias meditar nela, porque ele tinha ciência de quem é esse Deus. Outra vez ele disse: Senhor, mais vale estar um dia na tua presença do que 1000 fora da tua presença. Então ele tinha realmente noção de quem era Deus, e por isso ele servia com dedicação, com amor, com carinho, com devoção. Temia a Deus porque ele sabe quem era esse Deus. As pessoas conhecem Deus por palavras apenas, porque ouvem outras pessoas falar de Deus, de Jesus, e conhece só de nome, mas não conhece a fundo, não experimentou, não galgou, não teve ainda um sentimento de extrair do coração o desejo de se aproximar dele. E através dessa aproximação dá início a um relacionamento profundo, a ponto de usar as palavras que o salmista usou. Quando ele se aproximar a ponto de ter intimidade, ele vai repetir as mesmas palavras que o salmista usou. Senhor, eu amo a tua lei, é a minha meditação prazerosa diária. Eu tenho prazer em meditar nas tuas palavras todos os dias, porque alimento, é como bálsamo para minha alma. Ele vai dizer: Senhor, se eu tivesse de escolher, eu preferia estar só um dia na tua casa, não queria estar 1000 dias em outros lugares. O que é isso? Características de quem teme a Deus e de quem anda nos seus caminhos. Então entenda uma coisa nesta noite: saber que Deus existe, praticamente uma massa grande sabe. A questão está em obedecê-lo, andando nos seus caminhos. Mas se você tem desejo no coração de manter a tua família dentro do padrão bíblico, se você tem desejo de que a tua família viva abençoada, e quando eu digo, e a própria Bíblia está dizendo, de as bem-aventuranças está na direção daqueles que temem ao Senhor, não está falando de bênçãos financeiras. Ele não está dizendo que uma família abençoada é aquela que está enriquecida materialmente falando. Não é essas bênçãos que o salmista e nem a própria Bíblia direciona para o homem. A Bíblia não caracteriza o homem abençoado, aqueles que têm montante de recursos financeiros. Não. Bênção no sentido de ter Deus como seu provedor, como seu mentor, como seu ajudador, como aquele que concede o dia para o trabalho, a noite para o descanso, que está sempre presente dentro do lar, na família. A família está lá e tem espaço para esse Deus habitar. Esta é a família abençoada. Quem sabe não é isto que está faltando dentro do teu lar. Você observa, está tudo bem. O relacionamento com a esposa, com o esposo, está bem. O relacionamento com os filhos também está bem. Mas alguma coisa falta, porque de fato se percebe a ausência de algo. Quem sabe, meu amado e querido amigo, irmão, você já ouviu muito falar desse Jesus? Já ouviu muitas experiências de terceiros a respeito desse Cristo? Mas falta você ter essa experiência. E de acordo com o que nós estamos estudando pela manhã de domingo na escola bíblica dominical, nós fomos incluídos neste pacote. Nós fomos incluídos nas bênçãos desse Deus. Então as bênçãos dele também estão à disposição da tua família, da tua vida. Mas o segredo é esse: é aquele que teme ao Senhor
e anda nos seus caminhos. Quem sabe esse é o problema. Você procurou tantos caminhos, percorreu por tantos caminhos, e na verdade não foi o caminho que a Bíblia aponta. E às vezes até parecia caminhos direitos, parecia até bom, quando na verdade eram caminhos de destruição, caminhos de morte, caminhos de decepção. Você até projetou algo, mas não houve conclusão. Isso é ausência de Deus nos propósitos. Salomão disse que o homem pode até projetar, intentar, mas a última palavra é do Senhor. É o Senhor quem dá a palavra final. Muitas coisas podem comprometer o bem-estar desta família. E às vezes nós queremos incluir alguma coisa de fora, achando que vai dar suporte, quando na verdade trazem problemas. Apóstolo Paulo uma vez aconselhou os irmãos a não se conformar e nem incluir algo que venha a modelar ao sistema deste mundo. Não se conformar com este mundo, mas transformai-vos da forma. Tem aquelas pessoas que confeitam, que fazem bolos e usam várias formas para desenhar, pois assim foi Paulo dizendo para os irmãos: não podemos modelar da forma que o mundo e o sistema do mundo, a forma que eles realizam, que eles fazem, não condiz com o novo modelo de vida cristã que agora nós exercemos. Então permitir isto é voltar à velha modelação, quando que a ordem de Paulo é modelar-se agora ao novo estilo de vida, ao novo padrão de vida que nós vivemos. Então, se o nosso desejo é que a nossa família viva bem, que ela venha abraçar e desfrutar das bênçãos de Deus, mas não podemos pegar o modelo do mundo, não podemos modelar-nos à semelhança deles, porque assim comprometeremos o bem-estar físico e espiritual da nossa família. Olha o que o salmista disse: felizes são aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Escute, eu quero chamar a nossa atenção aqui, meu amado. A responsabilidade do sacerdote é prioritária aqui, é importante aqui. A casa, o lar, a família, que tem como figura o sacerdote, está nele. Então o Salmo 128 é exatamente o salmista dizendo que o que vai acontecer a partir do sacerdote. Feliz é aquele, o sacerdote, o homem, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Fazendo isso, as bênçãos do versículo 2 e as bênçãos do versículo 3 é o resultado. Escute bem, esse é o problema. Muitas vezes olhamos para os versículos 2 e 3 porque são lindos, belos, é isso que nós queremos, mas isso, meu querido, é o resultado do versículo 1. Se não houver o cumprimento do versículo 1, não pode haver os resultados dos versículos 2 e 3. Quais são os resultados de uma obediência a Ele? Quais são os resultados de andar nos seus caminhos? Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Essas são as promessas resultantes da obediência, do temer a Deus, de andar nos seus caminhos, de trilhar nas suas veredas, de guardar os seus mandamentos, de amar as suas leis, de desejar servi-lo com coração puro, reto, sincero. Está aqui alimento como fruto do trabalho, não adquirido de forma desonesta, irregular.
Não, honesto, trabalho, resultado do trabalho, feliz será e te irá bem. Versículo 3, olha a família, olha as bênçãos na família, olha o que acontece quando o homem teme a Deus. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. O salmista compara a esposa, a mulher, videira, vide, uva, sinônimo de alegria, de fertilidade. Significa dizer que se a esposa, como videira, e tem sinônimo de alegria, de fertilidade, de prosperidade, significa dizer que cumpre o que Deus havia dito desde o início, quando viu que o homem estava só e percebendo a ausência de uma companheira, disse: vou fazer uma companheira para ele que esteja ao lado dele. O versículo 3 foi o salmista inspirado em dizer que de fato a esposa que tem essas qualidades, essas características, que depende muito da figura do sacerdote, depende muito da figura do sacerdote, o desempenho dela dentro do lar, o amor dela pela família, a dedicação dela pela casa. Quem sabe, meu querido, não é essa situação que infelizmente está sendo vivida por muitas famílias. Esposas que perderam o prazer do lar, perderam o sentimento pela família. Eu não quero apontar, não quero apresentar de maneira nenhuma de onde iniciou essa perda. Mas você que está meditando nesta palavra, que daqui a pouco estará sendo feita uma oração, e que você ainda deseja resgatar a tua família para servir a Deus com alegria, o caminho é esse. Começa reconhecendo Deus, começa desenvolvendo de fato o que significa. Primeiro procura saber o que é temer, procura saber primeiro o que significa temer a Deus, para depois fazer o certo. Procura fazer avaliação, como é andar nos caminhos do Senhor e andar fora desse caminho. Você vai ver a diferença grandíssima. Não procura primeiro os que está nos versículos 3, não vai resolver. Procura resolver primeiro o versículo 1, que aí os versículos virão gradativamente como resultado. Esse é o papel da esposa que age dentro do lar, considerada como uma videira, como sinônimo de alegria. Quem sabe isso não está ausente dentro do teu lar, a alegria verdadeira, a felicidade. Se acontece isso com ela, o salmista disse: os filhos, como plantas de oliveira, à roda da tua casa. Oliveira, oliva, de onde se tira o azeite. Você sabia que o azeite era usado para alumiar o candelabro no tabernáculo? Era exatamente da oliveira que se tirava o óleo para acender as lamparinas, para que dentro do tabernáculo, ao ser acesos os pavios, clareasse lá dentro, simbolizando a presença do Espírito Santo no meio do arraial. Agora escute uma coisa, imagina, inclusive o salmista foi orientado pelo Espírito Santo, ele não falou isso aqui à toa, pelo contrário, ele disse que os filhos serão como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Você percebe que o papel da família, tanto em conjunto como em particular, tem uma participação especial dentro da casa, dentro do lar. A esposa, os filhos,
Quem sabe não é esse, meu amado, o problema? Que ao invés desses filhos serem plantas de oliveira, ou seja, bênção de Deus, presença do Espírito, é exatamente o contrário. Causa tristeza, preocupação. Muitos já perderam a vida precocemente. E hoje o resultado, quando se está ao redor da mesa, é o sentimento da ausência da família, que um dia faziam parte. Eu acho interessante todas as reuniões de um lar, mas jamais eu posso deixar de aproveitar essa oportunidade de dizer para você: não há nada mais belo do que na tua mesa está a tua família, a tua esposa, teus filhos, e do que estiver lá em cima, você agradecer a Deus, escutar a voz dos teus filhos concordando com a tua oração de agradecimento pelo pão que está lá em cima, e logo em seguida estarão se alimentando. Pois simbolicamente o que o salmista está dizendo, que assim como eles são na mesa, símbolo de oliveira, assim como no tabernáculo, a presença do Espírito para iluminar o povo como a presença de Deus, a bênção dele dentro da tua casa envolve os teus filhos, e eles são bênção de Deus. Se está acontecendo o contrário hoje, é porque alguma coisa deu errada. Mas a família, segundo o padrão bíblico, é o modelo que o salmista disse aqui no Salmos de número 128. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Ou seja, você observa eles ali, eles estão nas tuas dependências. Futuramente o quadro vai se inverter, eles darão fruto, assim como a oliveira, não somente o óleo, mas toda ela servia como medicina. Suas raízes, as folhas, o tronco eles raspavam, faziam bucha para lavar. Ou seja, toda a planta da oliveira era útil. Então o salmista está dizendo que os filhos como oliveira serão o suporte do sacerdote futuramente. Mas infelizmente muitos lares não contam mais com os pés de oliveira, porque infelizmente não estão mais lá. Mas o segredo está aqui. Você deseja ainda